hoje na terceira rodada do segundo dia da Expo Construindo. E a gente teve hoje o privilégio de receber aqui o José Gonçalves Júnior, que é diretor da Porto Belo Shop, e ele veio com a parceria aqui da Karen, porque eles são amigos de longa data, em função das viagens, dos prêmios que a Karen conquistou pela Porto Belo Shop, e eles estiveram juntas em várias oportunidades, em viagens maravilhosas, né? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Obrigado pelo convite. Eu particularmente estou bastante feliz de estar aqui hoje, participando principalmente dessa feira, desse podcast aqui com vocês. Acho que a Porto Belo Shop Cascavel faz um belo trabalho na região de levar a nossa marca, de levar o nosso posicionamento dentro do mercado. Então, fiz questão de estar aqui hoje justamente para participar com você e com a Karen, grande companheira de viagem do coletivo criativo da Porto Belo Shop. Inspiradora, né, Júnior? Exatamente. A gente esteve junto agora, né, na viagem, foi maravilhoso, né? Ela fica quietinha, dali a pouco ela fala com toda a propriedade do mundo, né, Karen? E a Karen Mazo, que é uma velha conhecida aqui da religião, né? Foi citada ontem em podcast como inspiração de profissionais daqui, sabe? Então, profissionais... em quem você se inspira, né? Eu amo a Karen Mazo. Então, assim, Karen, obrigada também de estar aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer estar aqui junto com o Júnior, com você. Ao mesmo tempo, já relembrando todos os nossos momentos bons, né? Já vividos, eu adoro. Que bom, obrigada. Que bom. Então, Júnior, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Explica para nós, assim, para o nosso público, né? Que a gente vai ser muito visto pelos arquitetos aqui da região, os clientes e tudo mais. Como que funciona esse ciclo da inovação da Porto Belo? Como é que a Porto Belo consegue inovar? Onde que ela busca todas as inspirações? Como que funciona? Eu acho que é bem importante o entendimento do ciclo de inovação da Porto Belo Shop, né? Nós temos que, em primeiro lugar, é escutar o mercado. Eu acho que os profissionais que têm parceria com a gente, que têm relacionamento com a Porto Belo, têm que trazer para a gente não só o que acontece no seu estado, que nós estamos falando de um país enorme como o Brasil, e nós temos loja praticamente em todos os estados, são mais de 150 lojas em todo o país. Então, nós trazemos esses arquitetos para dentro do nosso negócio, sendo através das visitas à fábrica. O ano passado, nós tivemos praticamente 1.000 profissionais visitando a nossa fábrica ao longo do ano, mas também o ciclo de inovação ele é um pouco mais amplo. Nós fazemos viagens técnicas, nós vamos para Milão, vamos para Chessai, né? Ou seja, a maior feira de revestimento do mundo que acontece em Bolonha todo ano. Com profissionais, né? Com profissionais, exatamente. Premiados. Certo? Sempre vai uma equipe da Porto Belo Shop, né? Equipe de design, equipe de desenvolvimento, de inovação, produto, assim como você viu agora, nós tivemos juntos lá em Tel Aviv, Israel, no caso, onde visitamos Jerusalém, depois visitamos a Palestina, né, Belém, e visitamos Tel Aviv. E você viu que eles sempre têm um acompanhamento, no caso da Thaís, de outras pessoas, da Cris, a nossa diretora de inovação e desenvolvimento e marketing. Então, assim, tem um acompanhamento para a orientação desses profissionais, até para a gente conseguir, depois dessas viagens, elaborar um caderno técnico que serve como base para a gente, internamente, para desenvolvimento de outros produtos. Porque, na realidade, no coletivo criativo, os profissionais que participam da viagem, eles co-criam uma nova linha de produtos da Porto Belo. Isso é que é bastante interessante, essa co-criação de produtos. A Karen já participou, já co-criou alguns produtos com a gente. Tem, assim, quando você fala da Karen, eu também tenho essa noção a Karen é uma referência, não só aqui na região, no Paraná, mas é uma referência nacional. Toda vez que nós viajamos, as pessoas conversavam muito com ela, porque acompanham ela no Instagram, acompanham todos os projetos que ela faz. Então, assim, para a gente é muito importante que a gente tenha profissionais com essa experiência, com esse profissionalismo, com esse conhecimento de mercado, com os projetos grandiosos, para que eles possam contribuir no nosso ciclo de inovação. Então, é importante a participação em feiras, visitas, viagens, visitas à fábrica. Então, tudo isso faz parte do nosso ciclo de inovação da Porto Belo Shop. Que show, né? A Karen, ela assinou uma linha, né? Coisa mais linda é a gente ir lá nos encontros, né? Com todos os lojistas do Brasil. Daqui a pouco tá a fotinho dela lá, né? Ela assinou 2 linhas com a gente. 2 linhas. Assinou o Dusk
e harpa, Isso. né? Duas Isso. linhas. Não, A a Berliner. Berliner, 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 exatamente. Exato. Isso aí. Então, conta para nós, como que foi esse processo criativo lá dentro da Portobello? O que foi novo para você no processo criativo? Como que foi, Karen, que aconteceu? Eu acho que uma palavra que resume tudo, eu acho que é amor. Eu me sinto muito amada pela Portobello. A princípio, sabe? A primeira coisa. Então eu tenho memórias boas demais, tenho referências maravilhosas. A gente cria um vínculo, uma amizade tão especial. E isso, para mim, é o que vale, é o que realmente contribui para que a coisa dê certo, para que a coisa flua bem, sabe? Então eu tenho muito orgulho, muito prazer, muito carinho. Eu me sinto em família quando eu tô lá, quando eu tô com o Edu, com a Pamela, com os amigos que nós fazemos durante todo esse processo. E participar disso para mim é igual o Júnior falou, é nível nacional, né? É um produto que também é exportado, às vezes, né? Vai para outros lugares. Então, tem um peso tão maravilhoso. A gente não pode dizer, mas algumas coisas a gente ajudou. Eu sei que é um grupo, né? São vários arquitetos. Sim. Mas tem aquilo lá que a gente pincelou, que a gente sabe que eu Que é desenhei. a tua marca. Isso Isso é aqui meu. eu pedi, sabe? Isso aqui eu precisava. Que foi a Então, questão dos perfis metálicos, perfis, quando meu Deus, você como eu vê, amo falou os assim, Débora, isso aí perfis. fui eu que pedi. Sim. Como E esses perfis pensa são num meus produto que queridos. pegou muito bem, Sim. envelheu muito bem. Eu uso porque... demais, uso demais. Então é tão satisfatório para mim como profissional poder especificar um produto que eu contribuí na criação Sim. e que também não somente eu, mas todo aquele grupo especial de pessoas que participaram. Então é como se eu trouxesse uma memória àquilo que eu projeto. E eu gosto muito de trabalhar com essa pegada, né? Com essa pegada, com esse vínculo com a história, com tudo que mexe com o meu coração. Que lindo. Isso é tão, tão, tão importante, os arquitetos se sentirem ouvidos. Nós tivemos a experiência da visita à fábrica, um grupo, né? Levamos um grupo de 21 arquitetos para fazer a visita à fábrica. E aí teve um workshop para falarem dos novos produtos, o que eles sentem que o mercado está pedindo. E foi falado na madeira, uma madeira com não tanta informação. E logo na próxima coleção, que foi agora a revestir, né? Veio a linha da madeira que eles tinham pedido. E foi muito bacana, porque quando nós fizemos o tour na loja e tinha os arquitetos que fizeram a visita, o brilho nos olhos delas falando, a gente pediu isso e eles fizeram. Então, assim, ouvir o profissional vamos é fazer muito um importante. adendo aí para essa madeira, né? Porque essa linha de madeira tá especial demais. Tá especial demais, Que né? acertada, gente. Que perfeição. A linha avant-garde. Meu Deus, como elas são todas maravilhosas. Perfeitas. Perfeitas. Parabéns. Porque é o que o mercado está pedindo. A gente estava até conversando um pouquinho antes com a Andréa Coelho, e ela falou, Débora, é engraçado porque lá atrás, quando eu me formei, a gente pensava que o processo... Como que cria a tendência? A fábrica decide que é cinza? A fábrica que não, né? É isso que você falou, Júnior, é ouvindo o mercado, né? Sim, a gente ouve muito, ou seja, essa percepção, né? Porque os profissionais têm olhares diferentes, né? Quando você leva um grupo de 26 pessoas, são 26 olhares diferentes, regiões diferentes. Então, isso é muito importante para a gente. E quando a gente volta para dentro de casa, fazer o nosso homework, como a gente diz, a gente tem essas percepções, a gente tem esse storytelling, de onde que surgiu as ideias, nas viagens, e depois, como diz a Karen, essa nova linha de produto, nós exportamos hoje para 64 países, essa nova linha de produto é exportada para o mundo inteiro. A linha Dance, que hoje é um sucesso até hoje. Inclusive aqui, né? Exato, é isso que eu ia falar. A linha Dance, que é um sucesso até Sim, hoje, foi criada na Dinamarca, ou seja, em Copenhague, no nosso primeiro coletivo criativo. Então, realmente, assim, são coisas que a gente vai para o mercado, e eu acho que o profissional, como a Karen que participou das viagens, ou dessa viagem mais específica, ela volta e quando o produto é lançado, ela tem todo um storytelling da onde começou aquele produto com seus clientes, né? Sim. Então, acho que isso que é importante, ela sabe, viajamos todos nós, tivemos essa percepção, porque é feito, só para você entender, quando a gente chega, é feita a primeira reunião, no primeiro dia da viagem, e a gente divide em grupos, e depois, no último dia da viagem, os profissionais nos apresentam qual é a percepção daquele país, daqueles costumes, daquela cultura, da gastronomia. Então, tem uma série de informações importantes que são coletadas, é por isso que a gente fica no hotel que tem design, a gente vai em restaurantes que tem uma gastronomia, seja local, seja contemporânea, mas a gente quer
traduzir um pouco para ele o que é aquele país, o que é aquelas pessoas, o que é aquele povo, né, como vivem. Então, acho que é muito importante essa percepção. E aí acaba saindo produtos como esse, sensacionais, com uma boa Sensacionais. aceitação no mercado. Dos Eu que nossos estou do clientes. lado de cada venda, eu Isso. posso dizer sensacional, porque tem toda, a gente vê que tem toda uma curadoria envolvida, então acho muito, muito, muito importante essa valorização que a Porto Belo tem com os profissionais, né? O olhar que ela tem para os profissionais, o cuidado que ela tem com os profissionais. As viagens são impecáveis, né, Karen? Então, né, Débora? Você Ah, experimentou. Eu experimentei, foi só espetacular. Espetacular. Só que eu vou demorar um pouquinho para conseguir de novo, né? Porque eu preciso de novamente um convite. Agora a senhora já pode ir na próxima, né? O que é um ótimo destino, né? Provence. Nossa! Meu Deus. E ela falou para mim que queria muito, né, Essa Karen? sim, meu Deus do céu. Então Todas. vamos ter que conquistar novamente, Vamos né? lá. Carinha, me diz uma coisa. Lá quando você estava na fábrica, como que é para você entender o processo de criar e virar produto? Porque num outro encontro que nós tivemos ontem, de dois profissionais aqui da cidade, que eles falaram que o maior desafio do designer hoje é encontrar quem produza. Então, eles fizeram especialização em design de imobiliário, né? São arquitetos e fizeram um curso de design de imobiliário e simplesmente não é fácil encontrar a indústria para produzir isso. Vocês tiveram o prazer de criar e ver virar produto. Sim. Como que funciona isso? Ah, é uma experiência fantástica, porque eu gosto muito de capturar o que é o produto, o que significa Porto Belo. Então, a gente já tem uma certa, não vamos dizer limitação, mas a gente já tem uma identidade que a marca tem. Então, a gente, de certa forma, quando você vai criar um produto para Porto Belo, você respeita isso, você respeita essa essência deles. E eles têm um design de peso, eles têm um caminho, você não vê que eles não é... Como é que eu posso dizer? Eles têm uma identidade. Sim. E eu gosto disso. Então, quando você vai, você tenta resgatar e traduzir aquilo naquilo que você está projetando, naquilo que você está pensando e planejando. E quando nós estamos lá, a gente vai lá dentro da fábrica, a gente conhece todo o processo, a gente faz sempre uma visita novamente, né? Recapitula tudo, vê como é feito o produto. Depois a gente tem a união dos pensamentos junto com os cabeças mesmo, de quem está Põe a sempre mão na ali, põe a mão massa. na massa e planeja. E a gente, de certa forma, se torna meio que criança. A gente volta de novo para os estudos ali da arquitetura primária, sabe? Aham. É massinha, né? É papel. Eles disponibilizam tanta arte para nós, tanto assim, para a gente não ter limitação no que tá pensando, mas igual, é a forma como eu gosto de trabalhar. Então, não vou pensar... Você falou que é difícil encontrar alguém que execute, mas acho que antes de encontrar quem executa, é realmente respeitar aquilo que te é entregue, sabe? Uhum. Né? Até que ponto eu posso ir? Eu tenho que entender, eu tenho que estudar o que significa Porto Belo, quais são os produtos que eles apresentaram até hoje, qual é o histórico deles, qual é o caminho, qual é o tipo de cliente que eles atraem, né? Então, por isso, foi muito gostoso. Não chega a ser um desafio, é sempre muito bom estar trabalhando ali Eu tô com muito eles. curiosa, né, como eu tive junto ali em Israel, para saber o que vai sair lá daquelas cabeças. Que grupo delicioso, né? Que grupo Que delicioso. grupo maravilhoso, assim. Bom, eu vou falar que foi o melhor grupo, né? Foi o único que eu participei, Karen. E aí, conta você. Você já esteve, então, a primeira vez, você foi para Dinamarca, Dinamarca. Copenhague. E me conta, Depois, como foi lá na Berlim. Dinamarca? Como que foi na Dinamarca? A Dinamarca eu fiz... a gente já pensa nas amizades, né? Foi quando eu conheci todo mundo, eu era a mais novinha do grupo, né? Eu era muito bem tratada, assim. Ela sempre é bem tratada. Sempre carregada, sabe? Ela é uma assim. boneca, né, Júnior? Você Ai, não tem meu como Deus do tratar céu, ela é diferente, muito bom, né? gente. Eu sou mimada mesmo, é por isso que o sorrisão tá estampado na cara, assim. Mas foi muito especial, foi um lugar que na época de faculdade, vamos falar de Big, né? Escritórios de arquitetura que a gente é atraído. Eu lembro, foi como se eu voltasse aos estudos lá, conhecendo de perto todos os grandes arquitetos que fizeram parte do meu currículo arquitetônico, né? Nossa. Então, para mim, foi uma grande satisfação. Aquelas cores, aquela coisa vibrante, uma cidade... Totalmente oposto do que a gente viu agora, então. Uma cidade Totalmente de cores oposto. vibrantes. Cores vibrantes e de uma qualidade de vida excepcional, né?
Sim, sim. Era Um velhinha povo pra feliz, caramba. né? A Dinamarca é um Povo dos feliz. povos mais felizes do mundo, né? Então, realmente, a gente sentiu isso lá, a qualidade de vida, né? As pessoas trabalham até às 3 da tarde e depois vão para as praças, para os É a bares, nossa cara, porque né, Júnior? é, nós nascemos no país errado, né? Só estamos no país errado, né? Mas assim, e foi muito legal porque nós visitamos várias, que ela falou, visitamos o BIG, um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo, né? São mais de 500 arquitetos do mundo Nossa inteiro que Senhora. fazem projetos os mais variados possíveis. Então nós conseguimos ter acesso, fomos lá, tivemos uma palestra com eles, eles nos mostraram todo o processo, como que funciona o escritório, como é o país, né? Um país nórdico, e depois, logo depois, fomos para a Islândia, também no país nórdico. Mas assim, a forma deles viverem, né? De chegar em casa no fim da tarde, porque assim, os casais, eles deixam os filhos até às 6 da tarde, e das 3 às 6 o casal vive com os amigos, sai com os amigos, muitas as mulheres vão trabalhar de bicicleta e coloca na cestinha o seu sapato alto, porque depois das 3 da tarde ela vai a algum lugar legal com o marido e tal. Olha só. Então, e quando chega em casa, liga, ou seja, bota ali uma vela, acende uma vela, um castiçal, para poder ter uma felicidade. O castiçal para ele, o fogo para ele é uma coisa da felicidade, assim, sabe? Então, tanto que nós desenvolvemos também um castiçal, castiçal. isso, além do produto, da Eu lembro. superfície em si, Como é que se pronunciava a palavra lá? O estilo de vida deles? Hug. é hug. Hug. Isso Olha mesmo. Nossa, eu só. falo de hug o tempo todo. Eu chego Exatamente, exatamente. aprender É o a estilo falar. de vida dele, né? Olha só. Felicidade e tal, coisas assim, sabe? E com certeza eles produzem muito, né? Porque a pessoa feliz produz mais, né? Muito Por isso que mais. você tem que sempre buscar trabalhar onde você ama, né, Karen? Eu acho que é por isso também o resultado do Exatamente. teu trabalho, né? O resultado do trabalho do Júnior, todo o sucesso na tua carreira e tudo, né? Em função do amor que tem pelo trabalho. Júnior, e como que é cuidar de tudo isso? Porque, meu, eu fiquei impressionada com o cuidado de tudo. Você estava andando em algum lugar, daqui a pouco você via. Teve uma hora que nós entramos no museu e quando eu vi, estava passando na frente, dentro do restaurante, tirei foto. Não imaginei que já ia almoçar aquela hora. Quando eu vi, eu falei, nossa, a gente chegou aqui porque é tudo tão concatenado. Não é simples, né? Por isso Não. que torna tudo tão especial. Uma viagem como a curadoria Porto Belo Shop é uma viagem trabalhosa. Tá? A gente começa geralmente 8 meses antes, então faz toda uma curadoria de locais, de pessoas, de restaurantes, dos hotéis. Escolhemos aí, sei lá, 5, 6 hotéis, depois mais 10, 20 restaurantes, e a gente vai fazendo, tem visitas técnicas. Então as pessoas vão lá, vão naqueles restaurantes, vão comer naqueles restaurantes, vão nos hotéis, vão fazer visitas em loco para poder escolher exatamente o que a gente quer, ou seja, o de melhor em termos de design, um hotel com design, uma gastronomia que imprima bem o que é aquele país, né? Ou seja, que mostre bem para a gente como que funciona. Para você ver, no caso do Israel, não tem praticamente pratos individuais, né? São pratos Sim, todos compartilhados, compartilhados. porque isso é muito deles. A gente precisa compartilhar a vida, compartilhar a comida, Que compartilhar espetáculo, na né? mesa. Foi uma coisa muito A gratificante, Karen né? chegou aqui hoje e falou assim. Ela falou, falei, nossa, que magrinha. Ela, meu Deus, eu não sei como eu não engordei, do tanto que a gente comeu lá. Mas uma comida muito saudável, Saudável, né? Muito saudável. É dieta mediterrânea, Mas né? que maravilha. Desbancou a Itália. Eu cheguei pra minha família, gente, sinto muito, mas a comida de lá desbancou a Itália. Eles não acreditam. Não é possível. Então, essa Demais. curadoria é muito importante. Você vê, nós fizemos uma degustação de vinhos israelenses, né? Sim. Então, tem uma coisa Os também queijos de... maravilhosos. Isso. Então, acho que Lembrando. você tem que viver, né, o que eles vivem, né? Sim. Assim, então, a gente faz uma viagem exatamente para isso, para você ter essa sensação de viver, ou seja, como se vive em Tel Aviv, como se vive em Jerusalém e tudo mais. Então, é isso que dá toda essa percepção, essa criatividade, essa inovação, né, esse entendimento do povo, da cultura, da gastronomia, que acho que é muito importante na hora de desenvolver o produto em si. Com tá? certeza. Porque você fica com aquele na cabeça, né? E vai te trazendo histórias na hora que você está ali. Porque pós-viagem, a gente tem mais 2 encontros na fábrica em Tijucas.
justamente para começar a desenhar, delinear que tipo de produto, se vai ser uma superfície, se vai ser um produto, se vai ser uma bancada para oficina, sabe? Coisas assim. E aí, nesses 2 encontros que a gente faz em Tijucas, no caso da nossa fábrica, é que ali sai a nova linha de produtos. Que daí é uma imersão de trabalho mesmo, Exatamente, exatamente. Mas a nossa viagem também é uma imersão de trabalho. Sim, com a gente certeza. trabalha bastante, as pessoas, pô, então é oba-oba. Não, a gente vai lá para trabalhar. Espetacular. Mas a gente consegue dosar bem, né? As Agora vamos fotos. trabalhar, agora vamos curtir um pouco, agora vamos ver o pôr do sol, vamos ver o muro da cidade antiga. Ou seja, eu acho que a gente consegue dosar bem para que as pessoas não fiquem Porque cansativas. aí é daí que vem a inspiração, daí que vem toda a intuição, né? Isso. E, Karen, conta pra nós, o que foi assim que te marcou? O que você mais gostou da viagem de agora Israel? de Israel? Que difícil. Que difícil, né? Difícil, porque olha, quando eu me lembro de lá, eu já me lembro de quando a gente estava chegando no avião, já foi perfeito na chegada. A gente pôde assistir um pôr do sol, pelo menos do lado que eu tava, eu assisti o pôr do sol, eu vi a lua, sabe? Aquele céu rosa, aquelas montanhas, que eu adoro, uma colina. Não, a gente nem vê nos stories dela, né? Que ela ama uma Adoro um colina. morro, gente. Quando eu vi aquilo, eu já pensei, meu Deus, esse lugar já ganhou meu coração. Então eu amei tudo de verdade. Eu não sei dizer qual foi o ponto alto. Eu estava muito ansiosa, com uma expectativa muito grande de ir no Monte das Oliveiras. Sim. Um outro monte, né? Aham. E lá realmente foi especial para mim. A Karen é muito conhecedora da Bíblia, estudiosa. Então, era muito gostoso estar perto dela lá e escutando as explicações, a referência na Bíblia dos lugares, porque é um lugar onde toda a história, a que a gente, né? A gente pode dizer que lá é o lugar preferido de Jesus, né? Onde ele passava muito tempo. Então, poder estar lá, saber que lá ele ascendeu aos céus e lá onde ele vai retornar, para mim foi... Eu olhei pro céu e pensei, aqui que você vai voltar? Eu tô no lugar perfeito, amei. Presente. Eu achei tão interessante, porque naquele último dia, né, em que todos estavam dando a sua percepção e falando de um possível produto, que também não dá para dar spoiler, né, mas enfim, né, mas a colocação da Karen toda pautada na Bíblia foi chocante, né? Ela ficou quietinha e daqui a pouco ela surgiu do nada, né, com todas as palavras, né, Júnior? Eu acho que foi a pessoa que mais aproveitou a viagem, foi a Karen, sabia? Porque esse conhecimento que ela tem da Bíblia, da história, né? E, assim, e aí ela começa a linkar, ela vê um local, linka com tudo que ela já viu, que ela já leu e tal. Então, para ela deve ter sido bastante emocionante. A primeira vez, eu morei em Israel, né? Sim. Em 98, há 25 anos atrás. E a primeira vez que eu fui também, eu fiquei muito emotivo, assim, sabe? Que eu fui visitar Belém, que eu fui visitar Jerusalém e tal. Eu fiquei lá um tempo, mas eu fiquei bastante emotivo. E agora também eu fiquei mais emotivo também, assim, primeiro de proporcionar para vocês aquela viagem. A gente ir lá no Monte das Oliveiras, né? Até tivemos um pedido meio que de casamento, né? Do Fabiano Hayazaki, da Tânia, né? Ou seja, ele comprou um anel maravilhoso para entregar ali no Monte das Oliveiras, comemorando os 25 anos, praticamente bodas de prata, né? Então, assim, são momentos na vida da gente que marcam, e essas viagens sempre tem momentos que marcam, né? Então, assim, cada viagem é uma viagem, ela tem uma edição especial. As pessoas voltam encantadas em virtude daquilo que nós elaboramos, criamos, organizamos para aquela viagem, né? Mas então todas as viagens têm o seu ponto alto, o seu momento e tudo mais. Como eu fui em todas elas, para mim, ruim, né? Para mim todas elas foram muito boas, muito boas. Se você perguntar para as pessoas assim, quando nós fomos para Dinamarca foi ótimo, nós fomos para Berlim também foi muito legal, assim, sabe? Então, sim, estava lá na viagem, o Farinazo que foi para Doha, né? No final do ano ele falou, nossa, lá é assim, mas aqui é especial, né? Isso, então... porque assim, cada cidade tem a sua especificidade, né? Então, assim, quando eu vou para Berlim, eu exploro aquele lado de Berlim que todo mundo quer ver. Assim, a gente faz uma viagem, não é uma viagem turística, a gente leva as pessoas em locais onde você não consegue ir se você fosse lá fazer um turismo sozinho. Então, a gente consegue, igual Doha, almoçamos dentro do Museu do Catar, no restaurante do Alain Ducasse, do chefe Alain Ducasse. Então, essas coisas assim,
e que acaba transformando a nossa viagem em viagens assim memoráveis. Porque nós chegamos lá em Tel Aviv, naquele hotel, pouco maravilhoso, né? Só que até então ele só era maravilhoso, né? Aí nós tivemos o tour com o arquiteto, Karen. Lá em Tel Aviv, esse. Em Tel Aviv. Eu Tel falei, Aviv. eu falei o quê? Aí, você falou Jerusalém? Desculpa. Não, lá em Tel Aviv. Chegamos lá, o hotel era só maravilhoso. Até Aham. então ele só era maravilhoso, né? Certo. Dali a pouco veio Ele já o era arquiteto. perfeito, Débora. Aquele hotel era perfeito, era tudo na minha vida. Aquele hotel. Foi um projeto rápido, né? 24 anos para ficar 24 pronto. anos. Começou com a humildade dele, né? Pedindo desculpa e falando que ele tinha até uma vergonha de contar que tudo aquilo demorou 24 anos até ficar pronto, né? Deus do Falei, céu. mas em cima do que foi feito, até foi rápido, né? Porque foi... É um trabalho primoroso demais. Eu procurei, assim, com o meu olhar clínico, assim, será que existe algum defeito nesse lugar? É fantástico mesmo, né? O trabalho Fantástico. dele. Lindo, Fantástico. lindo. Uma obra-prima, uma obra-prima. Que show, que show. E, Júnior, além disso, né, de todo o coletivo criativo, a equipe da Porto Belo também tem lá os profissionais que estão estudando, porque isso é uma linha do que sai do Sim, ano, né? Claro. E aí tem todo um staff lá trabalhando para gerar todo o conteúdo que vai virar produto, que é o que nós temos nas lojas, né? Isso desmembra em mais ou menos quantas pessoas? Hoje nós estamos falando, nós temos praticamente aí umas 15 pessoas de desenvolvimento dentro da Porto Belo Shop, tá? São áreas diferentes. Nós temos uma área de desenvolvimento só para Porto Belo Shop. Todo mundo acho que tem conhecimento que o portfólio da Porto Belo Shop é exclusivo. Sim. Só tem na Porto Belo Shop. Inclusive ontem teve aqui um casal de arquitetos da Argentina, de Córdoba. Eles falaram, nós amamos Porto Belo, mas aqui a gente tá vendo coisas que não tem lá. Isso. Eu falei, sim, porque aqui o portfólio é Exatamente. exclusivo, É exclusivo. Então, assim, e essa equipe viaja praticamente o mundo todo, participa de todas as feiras de tendências, tira referências e aí desenvolve. A gente tem baseado nessas clínicas de visita à fábrica, a gente sabe qual é o gap que a gente tem no nosso portfólio. E aí, quando a gente vai desenvolver, sabe que preciso mais de um decorativo, eu preciso de uma parede, eu preciso de um piso de uma cor determinada, coisas assim, uma lastra para superfície. Então, baseado nisso e baseado em tudo aquilo que a gente escuta nas viagens e também nas clínicas de produto que a gente faz quando os profissionais, esses 1.000 profissionais que passaram no ano passado, tudo que a gente escuta, a gente vai anotando e vai depurando até chegar então o nosso portfólio está com carência desse formato, dessa textura, e a gente desenvolve em cima disso. Tá? E hoje está muito mais fácil trabalhar, né, Karen? Porque tem, né? Tem disponível os produtos, né? Olha, Então... eu amo a Porto Belo porque aqui eu encontro do início ao fim, sabe? Tá tudo ali, é tudo... E como eu disse, existe já uma identidade do produto, então eu consigo unir materiais diferentes, eles se complementam, eles se conversam, tem uma linguagem ali. Olha, eu adoro bacana. Que eu sou suspeitíssima a falar, E eu, né? então? E agora Porto Belo está expandindo, né, Júnior? Vai inaugurar a fábrica dos Estados Unidos, isso. né? E vamos dominar o mercado americano, né? Sim. Lá é muito particular, né? Porque a gente vê revestimentos pequenininhos lá, Sim, né? sim. Então, não... Se usa a lastra, mas a Porto Belo vai chegar com uma fábrica para atender o mercado, essa né? fábrica nós começamos há praticamente 3 anos. Ela inaugura, já estamos com os fornos ligados, fazendo os testes, e ela inaugura mesmo acho que dia 15 ou 16 de agosto. Júnior, conta para o público, os fornos ligados, quanto tempo leva para chegar na temperatura um forno quando liga? Demora aí de 30 dias a até 60 dias, 90 dias, dependendo do forno, dependendo do formato, né? Então, assim, até você achar a temperatura ideal, né, com a qualidade da Porto Belo Shop ou da Porto Belo em si, é difícil você chegar na temperatura ideal, porque ele tem que entrar na mesma temperatura e sair na mesma temperatura, né? Não é aquela coisa, entra um pouco mais frio, no meio está quente, não pode ser assim. Tem que ser uma temperatura constante. Então, dependendo do formato, demora bastante para você conseguir chegar nesse... Porque, né?
para quem ouve assim, né? Já estão ligados os fornos, eu falei, né? Então, isso aí. porque é muito tempo até chegar, né? Por isso que não se desliga nunca, né? Custa muito caro para a fábrica desligar um forno, né? Não é fácil você colocar uma fábrica no ar, né? Principalmente nos Estados Unidos. Então, é uma jazida de argila diferente, que a gente não tem Porque conhecimento. daí a exploração da matéria-prima vai ser toda Tudo lá. local, Todo vai local. ser... Isso, Olha isso. só. Tanto que foi feito... E os arquitetos vão ser mandados para lá para fazer toda Sim, a claro. curadoria dos produtos, Sim, né? sim, não tenha que dúvida. bom, né, Karen? Ótimo. E vão precisar de franqueado para ir também, Olha né? só. Para ir lá. Claro. Vamos ter uma rede de franquias lá. Verificar tudo, né? Não tenha dúvida que teremos uma rede de franquias Olha Portobello só. Shop nos Estados Unidos. Olha só, que Então, show. assim, isso aí. Mas, assim, não é fácil você colocar uma fábrica no ar, porque tem todo um trabalho de conhecimento, né? Você tem uma ideia, o Tennessee é praticamente o nosso Santa Catarina, né? Porque lá tem jazidas de argila e tudo mais, ou seja, os maiores fabricantes praticamente estão nesse estado. Olha só. Então, realmente... A fábrica vai ser A fábrica vai ser no Tennessee. no Tennessee. Isso, em função disso, lógico, em função né? disso, Logística da proximidade e tudo mais. ou seja, a jazida de argila, coisas assim. Tá? Então, é importante a gente entender o processo que você falou. Hoje, nos Estados Unidos, eles gostam de formatos menores. Sim. Tá? Quando a gente manda... Até porque não tem tanta mão de obra disponível, né? Meio cada um faz o seu, né? Isso, Então... E o um vinílico pouco é mais muito forte também nos Estados Unidos, né? Então, casa de madeiras, coisas assim. Sim. Então, mas a gente vê que os grandes formatos, ele vai mais para os Emirados Árabes, né? Coisas assim, aonde E, o e alastra... a fábrica de lá vai atender só Estados Unidos? Só Estados Unidos, inicialmente também, né? só Se Estados conseguir Unidos. só se só colocar Estados nos Unidos. Estados Unidos, é só o maior mercado do mundo, desculpa, né? Nós estamos bastante confiantes nessa Aham. fábrica nos Estados Unidos. A Karen, agora até falando, você falou das lastras, vão para Emirados Árabes, né? A Karen já foi uma das maiores especificadoras de lastras do Brasil, né? Quando poucos arquitetos compraram essa ideia de especificar lastre, porque é uma responsabilidade, né? A peça grande, há um tempo atrás não tinha tanta gente treinada para fazer isso, a gente treina, né? Nós treinamos os assentadores e você foi corajosa nesse sentido já de cara, né, Karen? Então, eu nunca vi com uma coragem, eu sempre vi com tanta naturalidade. Eu vou especificar, eles que se virem para colocar. Eu não via dificuldade, assim, não, sabe? Não tive muito essa percepção da dificuldade, era mais assim... Aquilo enche os olhos, é lindo demais. Acho que vale a pena qualquer desafio e perrengue no meio do processo. Inclusive, você sempre teve uma parceria com o Garbim, né? E ele vai estar amanhã aqui no podcast. Nossa, nós convidamos os assentadores para participar também. Isso é importante. Sim, convidamos 2 assentadores, Garbim assim, excepcional. parceiros nossos, assim, para eles colocarem também aí para o público, assim, as dificuldades, os desafios deles e as conquistas, né? Porque hoje a turma está se tornando uma linha de montagem. Eu fico impressionada, assim, porque eles não têm medo de adquirir ferramenta, equipamento para prestar um bom serviço. Saiu daquele chão de obra de uma pessoa mais simplória, sem muito conhecimento, e hoje são equipes de montagem, né? Ele Mas é um canal bastante importante para a gente, o assentamento, né? Então, tem empresas que estão se especializando nesse assunto. Pra você ter uma ideia, às vezes o assentamento, o metro quadrado de assentamento é até mais caro do que o metro quadrado do próprio produto, né? Sim. Sabe? Por isso que as empresas estão se especializando, se profissionalizando, saindo um pouco da informalidade e transformando em grandes empresas. Você pega em São Paulo a Lab 88, uma das maiores empresas de assentamento do país, é exatamente por isso, né? Você começa a enxergar nisso um negócio, sabe? Um nível de serviço, uma prestação de serviço com um nível de serviço altíssimo. Sim. Porque não é fácil você investir numa lastra e chamar alguém, ele quebrar a sua lastra, trincar a lastra, coisas assim. Então, realmente, precisa colocar na mão de um bom profissional, bem capacitado, bem treinado, que é o que você tem feito aí junto com a SICA, o pessoal, que é a capacitação dessas pessoas, para que as pessoas consigam ser prestadores de serviço para sua loja. Exatamente, exatamente. Karen, e conta para nós agora como é que está sendo essa virada de chave na sua vida, que foi o nascimento da sua filha, a Domênica.
Ai, como é que eu posso dizer? Eu sempre esperei, desde que eu engravidei, algo mais difícil. Com mais dificuldade, com mais desafio, com mais tudo, porque a gente escuta tanto, escuta, só que não adianta, né? A vida da gente é única. E eu não sei se é pela rede de apoio, pelo raciocínio mais leve diante das circunstâncias da vida, tem sido um grande presente. Por mais que seja corrido, a minha vida sempre foi meio frenética, sempre tive que aproveitar muito o tempo. A diferença é que agora eu tenho que aproveitar mais ainda o tempo. Eu tenho que estudar, eu tenho que ser mais criteriosa nas escolhas, no que eu vou, né, no que eu vou fazer, no tempo que eu vou gastar para determinadas situações. Mas não foi assim uma mudança em termos profissionais. Já agora, Ela veio na hora espirituais certa, e então. emocionais, sim. Ah, Ela veio na hora certa. Ela veio na hora que a mãe dela também estava bem mais preparada para isso. porque tem alguém que falava pra nós que não ia ser mãe, Exatamente. A sabe? gente Ah, tem um é? histórico Eu não vou ser longo mãe. aí. Eu não vou ele ser sabe. mãe. São fases da vida. Acho que a gente já conversou sobre isso lá na Eu Porto não Belo, vou assim. ser mãe. Karen, mas você combina tanto, você é tão doce. Não, eu não vou ser mãe. Eu já falei com ela que agora tem que trabalhar um pouco mais. Sim. Porque aí não é fraldas, escola, creche. Dior, como diziam lá, né? As Isso, bolsinhas as da bolsinhas Chanel. da Chanel, né? O isso. sapatinho da Chanel não vai ser Isso, fácil, não vai né? ser fácil, Não não. vai ser fácil Vai ter manter que essa bebê trabalhar na mais. linha, né? Eu que sei que tem que trabalhar bastante. Aham. Tenho 3 filhas. Três E neta, filhas. E tenho neta já também. Nossa, que delícia, que delícia. A Karen, ela vive numa atmosfera de muita arte, né, Karen? E você coloca muito isso nos teus projetos, né? A Karen, a gente compartilha lá os stories dela, é sempre violino, é piano. A música tá muito presente na vida de vocês, né? Eu vivo isso em realidade de vida. Então, se eu se eu sair desse campo, é como se tudo, nada valesse a pena. Fosse uma mentira. O meu produto, aquilo que eu vendo. Então, eu realmente preciso ter paz de espírito, eu realmente preciso estar concentrada no hoje, não ter muita ansiedade, me privar de algumas coisas, para que a minha mente se mantenha no real, no agora, para que o meu produto, para aquilo que eu entrego, também consiga traduzir isso que eu sinto e vivo, né? Então, não posso me deixar perder as estribeiras, de jeito nenhum. Mas é que, assim, é diferente. Você falou, preciso que a minha mente relaxe, tenho que estar calma para produzir. E agora eu vou contar um relato, assim, de uma vez que um cliente foi na loja, cliente da Karen, né? E ele começou a falar, eu não sei que produto que eu tenho que ver para a sala e tal, e não sei o quê. E aí a Karen tava lá, né? Falei assim, peraí, não tá aqui nas imagens? E ela pegou um quarto. Tinha um tapete enorme, uma cama enorme, cheia de cortina, e ela pegou e ampliou a imagem. Tinha um pedacinho da imagem totalmente ampliada, desse tamanho, no cantinho do criado. E ela falou, é o porcelanato tal, acho que era o Gris Armani na época, né? O Gris Armani. Amava aquilo. Eu falei, meu pai do céu, porque assim, o que eu vejo muito dos profissionais? Que eles não tiram esse tempo para pensar em realmente qual o produto. Eles falam cinza. E daí eles chegam e vão ver qual cinza eles vão pôr. A Karen, ela vai lá e ela especifica aquele e aquele. Então, esse tempo que você tem de descanso da tua mente, você trabalha uma vez só. Exatamente. Você não vai perder tempo. Você está investindo o teu tempo para não trabalhar de novo. E falei sobre isso hoje, que agora como mãe, eu preciso fazer realmente valer a pena cada minuto. Então, quando eu tô trabalhando, 1 hora vai estar valendo por 5 de antes, sabe? E quando eu tô com a Domênica, também tem que valer a pena estar com ela. Então, é foco. Exatamente, para não dar retrabalho, né, Não, Júnior? Isso é qualidade de vida. Exatamente. Você conseguir dosar o trabalho, o lazer, a família. Eu acho isso super importante. Eu sou um adepto da qualidade de vida e do planejamento do tempo, assim, sabe? Eu acho que é importante organizar o tempo, o que eu vou fazer hoje. Eu sou bem igual a Karen, bem tranquilo nesse Você aspecto. já assim. estudou muito, né, Júnior? Conta para nós um pouquinho, que eu fiquei impressionada, até para eu lembrar. Não, eu fiz... Não. Mas conta que é legal. Pode contar. Não, eu comecei cedo, com 16 anos, eu fiz vestibular e passei. Aí fiz ciência da computação na PUC do Rio. Depois fiz administração de empresa, me formei na Business School em Curitiba. Depois fiz direito na Universidade de Curitiba, me formei em 2011. Fiz MBA em marketing, terminei agora um MBA na USP de Digital Business.
e fiz curso de conselheiro na Fundação Dom Cabral. Então, isso trabalhando, cuidando dos filhos, das filhas no caso, né? E trabalhando à noite, fazendo as coisas, assim. Então, assim, acho que quando você gosta, quando você quer se desenvolver, quando você quer ter conhecimento, quer crescer, quer ter, ou seja, o conhecimento suficiente para ser um bom executivo, eu acho que você tem que fazer. Então, não me arrependo de nada. Consegui fazer tudo isso curtindo as minhas filhas, almoçando em casa todos os dias, Olha que só. eu acho que é importante. Levando na escola meio-dia, pegando às 6 da tarde. Isso eu tenho consciência de que eu fiz o melhor para as minhas filhas e faria tudo novamente. Ai, que lindo, lindo. que gostoso. Olha aí, né, Karen? É isso aí que você quer com a É isso Domênica, aí, né? é isso aí. Obrigada, Júnior. Vou focar nisso aí agora. É isso aí, isso aí. Júnior, e a Porto Belo Shop tá comemorando os 25 anos agora, Sim. né? 25 anos, começamos em 98 como Porto Belo Shop. Começamos um pouquinho antes somente como showroom e depois em 98 viramos franquias. Hoje são mais de 150 lojas. Esse ano ainda devemos abrir mais umas 7, 8 lojas ainda no segundo semestre. Conosco abrindo lá em Pato Branco, Isso, né? eu ia falar, a Débora aí, a nossa franqueada de Pato Branco, esse mercado aqui, Pato Branco, né, Cascavel, essa região aqui praticamente é dela. Então, assim, a gente está bastante confiante, principalmente no segundo semestre. Eu acho que o primeiro trimestre não foi muito bom. Não foi muito bom, não é para Porto Belo Shop, mas para o varejo em si. Mas sentimos uma recuperação no segundo trimestre já. E agora eu acho que o segundo semestre do ano vai ser muito bom. Estamos bastante confiantes. Assim, né? Saímos da pandemia em que a coisa estava acontecendo numa escala muito diferente, Sim, né? As sim. pessoas todas voltadas para dentro de casa, diferente. Então, nós tivemos agora cenário político e o mercado voltando ao normal, que eu diria, né? Exatamente, Talvez é. voltando ao normal, né? O mercado está voltando que era 2019, né? Sim. Eu acho que se a gente esquecer o 2020 e 2021, né? Ou seja, o 22 foi um pouco diferente de 2021, que foi mais difícil para a gente. Para a gente não foi tão difícil assim, porque como você Sim. falou, as pessoas se voltaram para dentro de casa e começaram a olhar para a sua casa e falar, preciso fazer uma reforma aqui. Eu acho que para a fábrica a parte mais difícil foi controlar preço, Exatamente, toda essa estoque, parte, né? ou seja, tinha uma Porque- preocupação muito grande com a integridade física dos nossos funcionários, né, de serem infectados com Covid e tal. Então fizemos um trabalho muito forte, não tivemos praticamente nenhuma perda de funcionário por Covid e tal. Então foi muito importante apoio aos franqueados naquele momento, né? Sim. Nós ficamos todos vocês, ficaram, e aí, o que vai ser da gente? Nossas lojas fechadas, fizemos um trabalho muito forte com vocês, né? Ou seja, de manter a operação funcionando ali. Então, acho que agora a gente está numa retomada forte de mercado. Sim. E a gente vem com várias novidades aí agora de lançamentos, de novas linhas. Eu não quero dar um spoiler, mas tem lançamentos aí já próximo. Agora, nesse mês, já tem lançamento, mês que vem tem outros lançamentos. Tem a nossa convenção em setembro em São Paulo, que terá mais novidades para a gente. Então, a gente está bastante confiante. E os profissionais, a gente conversa muito com ele, falando que tem uma retomada muito forte de projetos, algumas coisas que estavam mais postergadas foram retomadas agora no segundo semestre, então acho que tem um bom momento para a gente fazer um ótimo ano de 2023 e já pensar aí depois já em 2024 e em expansão e tudo mais. Que ótimo, né, Karen? Como é que tá o ritmo lá no escritório? Frenesi? Sim. Frenesi? Sim, como sempre, não posso reclamar, graças a Deus. Que bom, né? Sempre maravilhoso. Tem projetos espalhados em vários cantos do Brasil, hein, Karen? Temos. Atualmente, como é que tá? Você tá fazendo coisa em São Paulo? São Paulo, Espírito Santo, Rondônia, Mato Grosso, Olha isso. Paraná. É por isso que eu falo que é uma referência nacional. Olha só, que show, Karen. A Karen Muito bom. tem um nível de detalhamento nos projetos dela que é impecável. Conheço bastante, amo, e ela é criteriosa com cada coisa que ela escolhe para colocar dentro da casa do cliente. Ela realmente... A gente vende detalhes ali no escritório. Já cheguei a essa conclusão, né? O nosso projeto ele é extremamente minucioso, detalhado. Muitas coisinhas pequenas que não podem passar. E se não houver um bom detalhamento, ainda mais com clientes à distância, aquilo passa. Não é executado. Então, a gente tem esse cuidado. Que ótimo, gente. Que papo gostoso, que delícia. Júnior, muito, muito, muito obrigada por você ter vindo a Cascavel. Para nós é muito agradeço. importante. Tua presença aqui é ímpar. Muito obrigada. Obrigado.
Antes de finalizar, eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu queria agradecer a você pelo convite, dizer que você realmente vem fazendo um excelente trabalho como nossa franqueada da Porto Belo Shop aqui em Cascavel e agora em Pato Branco, né? Nos últimos anos aí de parceria, nós somos amigos e parceiros, né? Na realidade, a franquia é uma parceria e realmente você tem trazido o posicionamento da nossa marca, engrandecendo não só o mercado em si, mas os profissionais, eventos, então leva os profissionais a São Paulo, na Revestir, Casa Cor, então fazendo realmente um trabalho forte de relacionamento que é importante para o nosso negócio, né? E a Karen, eu queria agradecer também a presença da Karen e dizer que eu admiro muito o trabalho dela, ela principalmente como pessoa, né, como profissional em si, e o trabalho que ela vem realizando, não só na Porto Belo, mas um trabalho que ela vem realizando no mercado da arquitetura brasileira, assim como a atuação no mercado nacional. Eu acho que ela tem assim todo um background, todo um conhecimento, um profissionalismo que engrandece a profissão e a prestação de serviço de um arquiteto dentro do Brasil. Tá? Então, Uau, hein, Karen? parabéns a você, Karen. Parabéns a Débora. Ai, E muito obrigado obrigada. pelo convite. Imagina, foi um prazer, né, Karen? Gente, Conta, pessoa. Ai, Obrigada. você tem certeza que eu vou conseguir falar? Falei, Ah. Karen, você sempre arrasa quando você Eu não fala. sou muito falante, não. É, Adoro sim. ouvir, gente. Eu adoro ouvir. Ai, muito obrigada, tá? Tá bom. Por esse momento, por estarmos aqui. Relembrando, igual como eu comentei no início, é sempre tão satisfatório para mim, porque eu trago uma carga de amor mesmo desse relacionamento. É uma construção aí de não sei quantos anos já, gente. Perdemos. Acho que os meus primeiros projetos, aqueles já especificava Porto Belo, então para mim é um caso de amor, de verdade. E a gente, assim, deve muito a um trabalho que foi feito anteriormente a nós também, né? O Roberto, há 20 e tantos anos, fez um belo trabalho aqui na região. A gente, assim, tenta honrar o máximo, né? A todo essa chegada dele aqui, o quanto tempo ele defendeu a marca aqui, né? Então... E é um relacionamento que a gente tem mesmo com a Porto Belo que, por mais que teve alguns anos eu não participei do coletivo criativo, a gente não perdeu a comunicação, sabe? O pessoal do desenvolvimento dos produtos sempre entra em contato, fazem algumas pesquisas, pedem, cara, o que você acha de tal produto? Me fala mais o que você achou desse. E essas metragens, essas medidas, você acha que vai ser assim, que você usaria? Sabe, é tão legal, a gente se sente parte do negócio, sabe? Inclusive, né? Tem lá, aqueles stories maravilhosos daquela montanha onde ela mora, né? Daquele morro onde ela mora. Ela tem um produto da Porto Belo que foi presenteado, né, pela fábrica. Um produto lindíssimo, né? O Palissandro. Que foi apresentado para mim já antes dele ser lançado. Isso, então, isso mesmo, E eu bati... Foi um caso de amor mesmo. Eles já sabiam que eu ia gostar. Já sabiam que era a minha cara aquele produto. E realmente eu especifico muito ele, eu adoro. Os clientes amam também. Então, para agradecer a vocês, a comemoração aqui dos nossos 25 anos, a gente quer presentear. Primeiro. Tá bom. Ladies first. Ai, que querido. Obrigada. Obrigada, Júnior, Que tá? isso, eu Muito que agradeço. obrigada. A canequinha também é de vocês, tá? Show. Falar, já vou ganhar duas, né, Karen? É verdade, né? Então tá, Obrigado. obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.